Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para falar desse caso do atacante André, que vestiu a camisa do Sport em 2017. Um atacante que veio à época do Sporting de Portugal e nesse momento de Covid-19, toda a paralisação dos principais órgãos e entidades que cuidam, que regem o futebol, o Sport ganha tempo para tentar resolver junto à FIFA e ao Sporting de Lisboa, que à época era o clube detentor dos direitos econômicos do jogador, esse impasse dos 5 milhões e meio de reais referentes a 70% dos direitos do atleta que foram adquiridos naquele ano. Então o Sport ganhou tempo, em contrapartida não tem jogos oficiais por conta dessa paralisação das principais competições. Não é momento para futebol, a gente sabe disso, já vem explicando aqui isso há um bom tempo no nosso canal e percebemos que é uma situação embaraçosa da equipe do Sport. A diretoria tem trabalhado bastante, inclusive já com uma possível redução de salário nos próximos dias dos atletas. E aí a gente já entra com uma pergunta, como tentar resolver algo de 5 milhões e meio de reais, uma dívida antiga, 2 anos, 3 praticamente anos atrás, não tendo aí partidas e também a receita do clube sendo diminuída, os salários também sendo diminuídos por conta da inatividade. Então é uma situação complicada que o Sport vai ter que gerir nos próximos dias. Inclusive, se a gente observa a situação desse momento, o Sport que até tinha até o dia 18 de abril para resolver esse caso, o Sport que foi notificado pela FIFA pela segunda vez, a primeira vez aconteceu em janeiro. Inclusive, à época, o Sport já havia contactado a equipe portuguesa para, quem sabe, negociar essa dívida, inclusive colocando na prateleira Adrielson e Juninho. Colocaram aí 2 pratas da casa no negócio, mas os portugueses acabaram não se agradando da primeira situação. O Sport veio a ser notificado mais uma vez no dia 4 de março, no início deste mês, e contados a partir daí os 45 dias, o Sport tinha até 18 de abril para a resolução do caso. Caso o Sport não chegasse a um acordo com o Sporting de Lisboa nessa dívida, nessa quantia a ser paga, teríamos aí sanções mais duras. O Sport que nesse ano já sofreu com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, onde tivemos aí o Sport proibido de inscrever atletas um determinado período devido a uma dívida do Marco Gonzalez, jogador chileno que passou aqui na Ilha do Retiro. O Sport acabou parcelando essa dívida e não foi junto à CNRD, foi junto à CBMA, que é um Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, é uma instância acima da CNRD que dava uma brecha para o Sport, quem sabe, poder inscrever jogadores. Essas inscrições não foram possíveis na primeira rodada do Campeonato Pernambucano e o Sport acabou atuando com vários garotos e jogadores que tinham um contrato vigente naquela época, naquela ocasião, e acabou sendo prejudicado logo no início. Mas depois, com o passar do tempo, o Sport acabou sendo liberado pela CBMA e acabou aí junto à CBF inscrevendo seus novos atletas que foram contratados para a temporada 2020. Observar o seguinte, que o Sport, ele além desse problema junto à dívida do André, o Sport junto aí à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, o Sport tem uma dívida, um débito de mais de 62 milhões de reais, que é outra pendência que o Sport ganha tempo, em contrapartida acaba também sofrendo com essa paralisação dos jogos, tanto das suas competições, como também a movimentação de mercado, que quem sabe poderia até gerar alguns frutos para o Sport, uma possível venda, algum garoto da base que poderia sair para uma outra equipe, enfim. O Sport sai bem danificado, não só o Sport, mas todas as outras equipes. Estamos colocando em questão o Sport até mesmo por conta desse tempo que o Sport tinha para resolver o caso do André. E tantos outros casos, A gente cita aqui o do André, mas o Sport ainda tem caso do Diego Souza na justiça, que está cobrando aí 1 milhão de reais. Ainda tem também o caso do Richelli, que houve aquela conversa com um de seus agentes, para o Sport abater uma parte da dívida. Já houve, inclusive, essa conversa com o jogador, com o empresário, e nesse aspecto aí, pelo menos, está caminhando. O Sport está tentando honrar os compromissos
para que possa se livrar também dessa quantia, né, desse débito antigo de gestões passadas. Então os problemas não param por aí. E em relação ao não pagamento, como dito anteriormente, o Sport pode sofrer sanções duras da FIFA, né? Alguns clubes da primeira divisão, o Sport não é o único caso, né, o único exemplo a ser citado. Percebemos que o Sport tem ao seu lado o Vasco da Gama, que num dado momento aí ficou sem poder inscrever atletas por conta de uma dívida com o Jorge Henrique, hoje no Náutico, e a equipe do Santos, né, que até então estava com problemas, né, no pagamento ao Hamburgo da Alemanha por conta da compra e o não pagamento junto ao zagueiro Kleber Reis. E ainda também o caso mais comum, né, que é a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que tinha 4 casos na FIFA, entre o mais emblemático do Arrascaeta, né, que não houve o pagamento e o Cruzeiro poderia sofrer sanções. E quando a gente fala nessas sanções, pode ser até mesmo uma punição, né, de não inscrever atletas por até 3 temporadas, ou quem sabe até perda de pontos no Campeonato Brasileiro, o que acarretaria um problema financeiro e esportivo para a equipe do Sport, né? Então a gente percebe que, como dito anteriormente, é uma situação embaraçosa, e nesse momento de paralisação, sem entrada de receita, o apelo vai para o sócio do clube, né? Tentar de uma certa maneira não quitar essa dívida, mas ajudar o Sport de uma maneira ou de outra, com pagamento de salários de funcionários, ou até mesmo de alguns atletas, mesmo com essa redução, de comissão técnica, porque é um momento de união. E nesse caso o Sport vai sofrendo bem mais do que as outras equipes por conta dessas pendências financeiras que não param de surgir. E a gente cita aqui casos de jogadores que até então estavam mais nos holofotes, né? Mas tem outros N casos do Sport aí, com causas trabalhistas, jogadores cobrando o clube na justiça devido ao não pagamento de salários, de 13º, férias, direito de imagem, né, que acabaram não sendo, né, creditados à época pelas gestões passadas, que acabaram danificando a imagem financeira do Sport e o clube como um todo. Então, agora eu quero a opinião do torcedor, né? O que é que o torcedor acha, né, dessa paralisação benéfica para que o Sport possa ter um tempo maior de planejar esse possível pagamento desse caso do atacante André, ou maléfica, né? Tendo em vista que a paralisação, ela acaba de uma certa maneira não fazendo com que essas cifras elas consigam girar dentro da Ilha do Retiro. Então é isso, um forte abraço a todos, eu volto a qualquer momento com mais um destaque aqui no nosso canal, aqui na nossa plataforma. Até lá!